Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o professor e mestre em Direito Rodolfo Domingos, e neste momento eu venho participando aqui desta celebração onde nós comemoramos o Dia do Advogado, o Dia da Advogada, essas figuras que são essenciais à administração da justiça, e nós da Universo Jurídico, Educação e Profissão queremos desejar a todos e todas um feliz Dia do Advogado e da Advogada. Bem, pessoal, nós estamos nesta edição realizando esta live, esta gravação, com o propósito de falar neste ano sobre um assunto que tem tirado o sossego e tem perturbado a nossa vida cotidiana. E este assunto consiste na crise político-econômica internacional. Ou seja, são assuntos que nos fazem pensar em como nós, que somos aqui do Brasil, temos que lidar com esta situação que envolve os Estados Unidos, por exemplo, e outros países do mundo. E nós temos que pensar sempre que, primeiramente, nós estamos num contexto de globalização. E a globalização, ela, na verdade, é um fenômeno, um acontecimento que congrega todas as nações do mundo, e há reciprocidade entre os países, há acordos, convenções, há tratados internacionais, há relacionamento entre os países. E nós temos que considerar também que este evento, este acontecimento, ele não só influencia na questão cultural, política, mas principalmente na questão econômica. E o objetivo deste evento, desta live, desta gravação hoje, é para nós refletirmos sobre essas tomadas de decisão que os países mais ricos, em especial os Estados Unidos, estão realizando no contexto global. E o que isso tem a ver com o Brasil? Porque nós sabemos que o nosso país também tem um relacionamento com os Estados Unidos e com outros países também. E isso nos afeta porque nós estamos neste meio, nós estamos inseridos neste contexto. E, portanto, nós temos que pensar num todo. Nós temos que pensar que aquilo que é feito ou realizado num determinado país pode influenciar sobremaneira a nossa vida aqui no Brasil. E algo que tem tirado o sossego, a calma dos países é essa tarifação, é o tarifaço que os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, representado pelo presidente Donald J. Trump, tem realizado. E isso tem incomodado, isso tem gerado uma série de inquietações, de perturbações, e também tem colaborado para desentendimentos, dissensões, para atrapalhar de alguma forma as relações estabelecidas, pactuadas entre os países. E nós temos que pensar, principalmente, em questões bélicas. Sim, em questões bélicas. Por quê? Estas decisões, estas
sobretaxas estão colaborando para a insurgência de conflitos armados. Sim, é isso mesmo. Esses conflitos armados que vêm principalmente ganhando força no Oriente Médio e também, lógico e evidente, na guerra ucraniana, vem colaborando para que seja também, de alguma forma, para que aconteça de alguma forma também um conflito maior. Ou seja, pode-se gerar um conflito maior se esse tipo de ação continuar acontecendo. Nós estamos, em linhas gerais, vivendo uma época, um contexto onde há incertezas. Agora, se continuarmos assim, se nós não buscarmos o diálogo, a composição, nós podemos incorrer numa terceira guerra mundial. E se isso acontecer, vai ser difícil para todos os países do mundo. Então temos que pensar nisso. Temos que enxergar o óbvio. Temos que aceitar a realidade. Temos que nos esforçar para buscar o consenso e também para evitar o conflito. Então pensemos nisso. Essa breve reflexão, essa breve introdução que norteia a nossa live, o nosso evento, que fala sobre crise político-econômica internacional, foi escolhida porque nós estamos vivendo esse contexto, nós estamos passando por essa situação. E é um tema atualíssimo, é um tema que é relevante, principalmente para o direito. Porque aí nós podemos pensar, por exemplo, em direitos humanos, nós podemos pensar em direito internacional, nós podemos pensar em direito penal internacional, nós podemos pensar em direito constitucional também, né? E nós sabemos que os estados, os países, eles têm a sua soberania garantida, reconhecida, respeitada, mas quando um Estado passa a realizar algo que fere princípios ou direitos que são inerentes à pessoa humana, aí há que se sopesar, há que se ponderar, há que se estabelecer limites para a atuação desse Estado. Então, voltando ao nosso contexto de live, de Dia do Advogado, nós temos que considerar que o advogado, ele precisa, principalmente se ele for da área do direito internacional ou do direito penal internacional, ele precisa considerar que a situação atual é crítica. Ele precisa considerar que o que estamos vivendo é algo que provavelmente poderia ter sido evitado. Mas nós sabemos que há interesses em comum, há interesses em jogo, há situações que podem estar além do que apenas é mostrado. Mas nós temos que fazer o possível para evitar o conflito. Porque o conflito só gera problema. O conflito só gera destruição. O conflito só gera dissensão. O conflito só gera caos, só gera morte. E nós não queremos passar novamente por uma crise, por uma guerra
como já tivemos 2 vezes em todo o mundo. E nós sabemos o que pode acontecer. E nós temos que evitar a todo custo que isto aconteça. Bem, queridos, falando em advocacia, nós estamos pensando aqui no universo jurídico em trabalhar hoje com o tema da defesa dos direitos das pessoas. E nós sabemos também que os direitos humanos são conquistas de todas as pessoas do mundo. Os direitos humanos, eles são a base da nossa Constituição e eles devem ser respeitados, eles devem ser valorizados, eles devem ser ampliados, se possível, para que as pessoas humanas possam ter acesso àquilo que merecem. E quando nós falamos em direitos humanos, nós podemos voltar até a guerra lá no Oriente Médio, Palestina e Gaza, e nós podemos pensar no sofrimento das pessoas que estão envolvidas naquele conflito. Os direitos humanos delas estão sendo violados. Os direitos humanos daquelas pessoas estão sendo sobrepujados, estão sendo inferiorizados por causa de um conflito armado. E nós vemos pessoas, crianças, tendo que se alimentar de uma forma imprópria e por isso estão doentes, estão morrendo, crianças morrendo de desnutrição. É algo triste demais de se ver, mas é uma realidade. E é essa realidade que precisa ser combatida. É essa realidade que precisa mudar. E a advocacia precisa trabalhar, precisa agir em defesa da pessoa humana para buscar efetivamente os seus direitos. Nós que trabalhamos com o direito, nós que lidamos com esta ciência, com este instrumento de apaziguamento do conflito e de promoção da paz, nós temos que estar com este propósito, nós temos que trabalhar com esta finalidade. E quando nós falamos em advocacia, nós pensamos no causídico, no defensor de causas, naquele que tem por missão, por objetivo, defender os interesses da pessoa humana. E nós temos que pensar numa advocacia humanizada, numa advocacia que pensa no outro, que pensa nas pessoas, que pensa no direito de cada um. Nós não podemos pensar unicamente em dinheiro, em status, em políticas, em realizações diversas. Nós temos que pensar nas pessoas, porque se as pessoas não receberem por direito o que é seu de direito, será impossível nós estabelecermos um mundo melhor para todos. Então, eu convido a todos e todas que nos assistem, advogados e advogadas e outros profissionais do direito, juízes, promotores, defensores públicos, professores, delegados de polícia, estudantes. Eu convoco a todos para estarem conosco nesta live, participando deste momento, para que nós possamos, então, refletir, pensar em tudo o que está acontecendo ao nosso redor, porque não está nada bem. Não está nada bem, pessoal. É verdade. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias em que, se nós não nos apegarmos a Deus, para quem crê, e as leis
para aplicar, para realizar, para dirimir conflitos, nós vamos ter problemas. Nós vamos ter problemas. E se nós não fizermos isto, aquilo que nós escolhemos para fazer, a nossa profissão, nós seremos negligentes. Nós estaremos indo na contramão da nossa profissão. Então, eu convido a todos e todas para participar deste momento, para se unir a nós da Universo Jurídico e também para auxiliar a cada pessoa, para orientar a cada pessoa, para dar efetividade ao nosso trabalho em defesa dos direitos humanos. Tá bom? Muito obrigado a todos e todas pela atenção e vamos continuar com a nossa live, vamos dar prosseguimento. Nós temos agora que pensar também na defesa daqueles que estão encarcerados. Pois é, nós temos observado que as políticas públicas que têm sido promovidas pelo nosso Estado não estão sendo eficazes, não estão sendo muito salutares, né? E nós temos que rever alguns conceitos, temos que, de alguma forma, mudar a nossa estratégia, porque também, como já é dito pelos grandes estudiosos, as prisões não ressocializam, elas criminalizam. Então, nós temos, por exemplo, o caso do PCC, nós temos o caso do Comando Vermelho, nós temos esses dois grupos que realizam ações de dentro do presídio, aqui na sociedade, aqui no mundo exterior. E isso é algo que tem que ser combatido. E nós sabemos que há facilitações, que há favorecimentos, e nós sabemos que essas pessoas envolvidas, os chefes, os líderes, não vão se regenerar naquele lugar. E por que permanecem mantendo este sistema que é ineficaz, que não surte o efeito esperado? Por que não mudam de atitude? Por que não mudam essa maneira de agir? Há interesses. Há interesses. Alguém está se beneficiando com isso. E nós sabemos também que não depende unicamente de uma pessoa ou de duas. Uma andorinha só não faz verão. Nós precisamos, enquanto sociedade, não falo como advogados, mas digo, nós temos que nos unir enquanto sociedade e discutir esse tipo de assunto e outros também, para que nós possamos mudar a nossa estratégia, mudar a nossa realidade. Pense nisso. Pense nessa situação calamitosa. Pense nesta situação que influencia, impacta o dia a dia do trabalhador, do morador, do cidadão. Porque o que acontece lá reflete aqui. E se nós não resolvermos esta situação, nós continuaremos a ter violência, a ter assaltos, a ter prisões, a ter mortes e a ter um Estado que é ineficiente, que não dá conta de resolver problemas institucionais, problemas internos, problemas de ordem política, de ordem social. Então nós temos que, enquanto
operadores do direito, enquanto profissionais da educação, enquanto profissionais da segurança, enquanto profissionais da política, enquanto profissionais dos diversos segmentos da sociedade, temos que buscar a composição, temos que buscar resolver, dirimir esses problemas para que tenhamos uma vida melhor, tá? E novamente eu agradeço por esta atenção, por esta oportunidade de falar um pouquinho sobre esses acontecimentos que envolvem a nossa sociedade. E por último, para nós encerrarmos a nossa live, o nosso momento, eu queria dizer a todos e todas que o advogado, a advogada, tem o seu papel na sociedade, tem a sua função social, o seu munus, tem a sua obrigação, tem o seu dever. E o advogado, ele não está apenas na sociedade para ganhar dinheiro. O advogado, ele também existe para promover a defesa dos interesses do seu cliente. Ou seja, daquele que teve, em algum momento na vida, o seu direito negado no plano existencial. Nós temos que pensar que a defesa da causa, no particular, é ela é vista sob uma ótica micro, mas o advogado tem uma função macro, que é a defesa do Estado democrático de direito, dos direitos das pessoas e também a defesa dos interesses do seu país. É verdade. O advogado, ele precisa lutar para que o seu país esteja bem, para que o seu povo esteja bem e para que o seu cliente esteja bem. Entendem? Porque o advogado, ele não foi feito apenas para defender causas particulares. Sim, é verdade. O advogado, ele foi constituído, foi concebido para defender o interesse da coletividade e também os interesses do povo, de todos, como já falei. Por quê? Porque o advogado, ele tem essa função social. O advogado, ele tem esta obrigação, esta responsabilidade. Ele não pode se excusar de fazer com que seja realizada, seja operada a justiça. E o que o advogado precisa é se conscientizar disto. Ele precisa realizar a sua atuação pautada numa responsabilidade social. Sim, social. Não só jurídica, mas social. O advogado tem uma responsabilidade social. O operador do direito, ele tem este compromisso com a sua sociedade. Então, ele não pode agir de maneira que seja contrária, ele não pode agir de maneira que seja displicente, ele não pode agir de uma forma que prejudique os interesses da coletividade. E quando eu falo assim, o advogado precisa defender os interesses do seu país, eu não digo que ele vai comprar briga com o presidente Trump, não digo que ele vai comprar briga com o presidente Vladimir Putin, mas eu vou dizer que ele vai trabalhar, que ele vai tentar de alguma forma, dentro da sua área de atuação, trabalhar para minimizar os impactos que a sociedade sofre em decorrência de ações de autoridade. Porque o advogado, ele se coloca, ele se posiciona diante da autoridade. E é diante da autoridade que ele exerce a sua função, o seu trabalho. Por exemplo, o advogado,
ele inicia um processo e vai despachar com o juiz para tentar resolver algum assunto que ficou pendente e tentar resolver aquela causa para garantir o direito do seu cliente. Então, ele se coloca diante da autoridade. E nós, que somos operadores do direito, que somos estudantes do direito, que ministramos, que educamos, que lecionamos o direito, nós temos que pensar nisto, pensar que nós temos esta responsabilidade, nós temos que transmitir estas mesmas informações às pessoas. Nós temos este compromisso com a nossa sociedade, tá? Então, para encerrar, eu queria dizer a todos e todas que foi uma satisfação enorme falar neste ano com vocês sobre a crise político-econômica internacional. Temos que sempre lembrar que nós não estamos num contexto sozinhos, ou seja, aquilo que acontece lá fora reflete, repercute na nossa vida aqui dentro. E nós temos que manter a nossa atuação pautada na ética, sempre pautada também nas leis, nos bons costumes, sempre fazendo o melhor em prol dos nossos clientes e também da nossa sociedade, porque nós sabemos que se a nossa sociedade não estiver bem, não estiver em condições de vida, seja por questões de violência, seja por questões de insegurança jurídica ou política, seja por questões econômicas, se a nossa sociedade não estiver bem, nós também não vamos estar bem. Então vamos valorizar os direitos das pessoas, vamos pensar também naqueles que estão sofrendo, naqueles que estão padecendo por conta das guerras. Vamos pensar que hoje nós estamos num patamar melhor, mas temos também nossas dificuldades e esperamos que tudo isso se resolva da melhor forma possível para que todo mundo possa ter dias melhores, tá bom? Então eu agradeço imensamente ao Universo Jurídico, Educação e Profissão pela oportunidade. Agradeço a todos os que viram e ouviram estas palavras e digo a todos e todas, mais uma vez, sem advogado, sem advogada, não há justiça. Vocês são instrumentos de justiça, nós somos instrumentos de justiça para operar o direito, para defender a coletividade. Vamos defender, nós somos escudos, nós somos protetores, nós somos defensores da lei, da ordem, do direito, da Constituição. Nós somos defensores da sociedade, do nosso país e de todo o mundo. Muito obrigado a todos e todas. Fiquem com Deus e que no próximo ano tenhamos uma nova oportunidade para falar sobre o direito, para falar sobre a advocacia, que é indispensável à administração da justiça, e que todos tenham um dia, uma manhã, uma tarde, uma noite, abençoados por Deus, e vamos prosseguir, vamos continuar, vamos realizar aquilo que nós nos dispomos a fazer, que é operar o direito, que é realizar a nossa tarefa em prol da justiça. Que a justiça seja o nosso norte, que a justiça seja nosso maior objetivo, a nossa maior aspiração. Muito obrigado a todos e todas e mais uma vez fiquem com Deus e até a próxima, até o ano que vem. Até logo. Tchau.